Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E a Espelodonto, porque o seu sorriso não tem preço. Olá, telespectador, olá, telespectadora. Está no ar mais um Santa Casa e você. Nessa edição nós vamos conversar com o chefe da psiquiatria da Santa Casa de Santos, Dr. Bruno Reis, sobre o Setembro Amarelo, o mês dedicado a gente falar e discutir um pouco esse assunto tão delicado que é o suicídio. Dr. Bruno, muito obrigado pela presença novamente. Eu disse que o senhor voltaria. Estamos em setembro e eu queria que você falasse da importância da gente falar a respeito desse tema sempre muito delicado, até um tabu, né? As pessoas têm um pouco de receio de falar do suicídio. Muito obrigado pela presença. Olá, pessoal em casa, Guto, obrigado aí pela presença, pela chance da gente poder conversar sobre isso. Realmente é um tabu, é muito delicado a gente falar sobre suicídio. E eu vou trazer alguns dados para mostrar a importância disso e o porquê que a gente insiste em conversar de uma forma com extrema qualidade, extrema delicadeza, mas que ainda assim é necessário a gente conversar. O suicídio matou em 2017 800 mil pessoas ao redor do mundo e 11 mil pessoas no Brasil. Desse número de 11 mil pessoas, a gente tem na faixa etária dos 15 aos 29 anos, os jovens do sexo masculino como a segunda maior causa de morte. Então, se a gente for pensar que a violência é a maior causa de morte nessa faixa etária, a segunda já ser o suicídio, é um dado de extrema relevância para a gente começar a pensar o que está acontecendo, o que levam as pessoas a considerar morrer como uma solução, como uma saída de algum tipo de problema que esteja vivenciando. Se a gente for pegar na mesma faixa etária, 15 aos 29 em meninas, ele já passa a ser a quarta maior causa de morte e perdendo apenas para as causas de violência e também para causas de violência doméstica e violência sexual. Veja só o quanto a nossa sociedade no Brasil ainda está atrasada, né, dentro desse quesito. Então, se a gente tem um problema ocorrendo na nossa sociedade e que tem números tão relevantes, por que não a gente trazer isso e debater com uma forma mais acessível para as pessoas poderem entender? E é nesse sentido que foi criado o Setembro Amarelo, e é nesse sentido que é uma campanha de conscientização global que acontece no mundo inteiro, e o Brasil em especial vem abraçando isso. A Santa Casa, o hospital, a quem eu agradeço aí no nome do nosso provedor, em nome também do Augusto, né, de ter concedido essa permissão para que a gente possa trazer informação para a população e a gente começar a aprender mais ou menos como lidar. O que eu posso observar, o que eu posso ajudar, o que cada um de nós tem um papel dentro desse fenômeno que a gente está vivenciando. Tem algum dado ou algum estudo que diga o porquê de o suicídio atingir tantos jovens? A gente tem que considerar como multifatorial, são inúmeros fatores. O principal deles que a gente observa hoje é uma carência afetiva, uma dificuldade de conseguir lidar com frustrações, que é cada vez maior e mais frequente, mais crescente, e uma geração que hoje vem com uma fragilidade emocional de base, diferentemente de outras gerações. E a explicação melhor que os educadores, os pesquisadores encontram para isso, é que durante a infância, quando a gente molda caráter, quando a gente molda a nossa personalidade, faltou um pouco de frustração ali. Então, essa coisa de você precisar ter a satisfação do seu desejo de forma imediata, o aumento da impaciência, a diminuição da resiliência, esses fenômenos durante a infância, do 0 até os 7 anos, eles contribuem para que no crescimento e no desenvolvimento do adulto, ele tenha muita dificuldade de lidar com as frustrações que a vida vem nos trazer o tempo inteiro. Nesse sentido, as pessoas elas vão perdendo ferramentas emocionais. Elas não vão conseguindo mais lidar com as questões do dia a dia e passam a pensar, inclusive, em terminar a própria vida ou, às vezes, provocar autolesões, né, ou automutilações, um fenômeno que a gente vê nos jovens de hoje, nas escolas de hoje, que vem assombrando pais, professores, educadores, como uma opção.
Você passa a considerar isso como uma opção para a solução dos seus problemas. E as pessoas esquecem, né, que o suicídio, a morte é uma solução, ou não uma solução, obviamente, mas é um fato definitivo e quando você está buscando fazer alguma coisa para algo que seja transitório. E não conseguem levar adiante o pensamento de que aquilo lá vai conseguir passar e vai conseguir superar. Essa questão da formação, da frustração das crianças, é falta do não? Também é. A criança aprender que não é naquele momento que ela quer determinada coisa, que ela tem que se conformar, que o não funciona também para moldar esse caráter e ela começar, digamos assim, a ficar mais cascuda em relação a essas questões emocionais? Com certeza. E essas pequenas frustrações é que vão moldando e que vão fazendo com que a gente fique resiliente, ou seja, tenha a capacidade de lidar com os problemas. É muito difícil para os pais, a gente tenta explicar isso para os pais, né, no processo de educação, você segurar a própria emoção e segurar a sua própria frustração de ver o seu filho se machucando ou se frustrando. Se você consegue segurar isso pensando num bem maior, você na verdade vai estar ajudando a formação daquele caráter que está sendo moldado. O mais difícil é você conseguir convencer os pais disso. Então, o fenômeno da superproteção, o fenômeno da diminuição de vínculos, o que a gente observa na nova família, né, do século XXI, e não importa qual seja a nova família, mas essa é uma família que ela tem que ter vínculos mais estreitos, tem que ter mais comunicação, e tudo isso vai ficando mais afrouxado, e a criança que está ali buscando ser amparada ou buscando parâmetros para o seu desenvolvimento, ela na verdade ela não encontra isso, e acaba se desenvolvendo de uma forma... torta, digamos assim. Podemos dizer assim, mas fora daquele padrão que o ser humano está acostumado. O ser humano necessita de regras, todos nós cumprimos regras, é o que nos separa dos outros animais, né? Não só a nossa inteligência, né? Então, para a gente conseguir conviver em sociedade, lidar com todas as nossas questões, a gente precisa passar por esse tipo de processo, e aí é que vem, a gente vai tentar corrigir a criança ou a gente vai tentar corrigir os pais? É muito mais fácil você conversar com um adulto. Mas hoje os pais também são um pouco mais difíceis de escuta, eles têm uma casca mais formada. Você vê os fenômenos na escola, antigamente a gente desrespeitava, por exemplo, um professor, ou tinha uma chamada para vir para casa, tudo, você chegava em casa e os seus pais, eles nem discutiam com você se o professor estava errado ou não. Em dúvida o próprio professor. O professor, com certeza, porque há essa teoria da confiança, né? Hoje a gente vê o fenômeno inverso, a gente vê os pais indo nas escolas discutir com o educador o porquê que o meu filho é assim, porque isso não está acontecendo, isso é errado. Ou por que você deu uma nota baixa para o meu filho, ou seja, a criança está vendo ali o exemplo do pai feito de forma errada. Isso. Né? Ele, ao invés de, na questão educacional, olha, enquadrar, aqui, ó, você foi mal, o professor tem razão, porque, desculpa falar do passado, mas você falou dessa questão da educação moderna. Na minha época, por exemplo, há uns 30 anos, a gente recebia não, tinha aquela palmadinha, e os pais sempre falavam, você está triste agora, mas você vai me agradecer lá na frente. Então acho que é um pouco do que você falou. Essa questão de hoje as famílias, não sei se por culpa ou por ausência, os pais trabalham, então, puxa, eu não posso dizer não para o meu filho, eu não tive tal coisa, então eu vou dar tal coisa para o meu filho. As crianças perderam até aquela questão do quanto é difícil você conquistar alguma coisa, seja um brinquedo, uma viagem. Eu acho que isso ficou muito fácil, então quando você conquista as coisas facilmente, você não dá o valor devido. É um pouco isso? Perfeitamente, é isso mesmo. E os pais perdem a oportunidade de quando tem uma situação em que a criança pode aprender com um erro e utilizam dessa situação de uma forma errada. Ao invés de educar em cima do erro, eles vêm defender a criança em cima do erro. E esquece que no neurodesenvolvimento, a criança ela aprende por repetição. Ela aprende por cópia. Então, se você chega na sua casa e você não dá atenção para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, e você fica mexendo no seu celular ou no seu tablet ou vendo um jogo de futebol, o que você acha que o seu filho vai olhar? Que tem como um exemplo, por exemplo, o pai e a mãe. Ele vai pensar que é isso que a gente deve fazer. E adivinha o que ele vai fazer? Exatamente a mesma coisa.
Então, o outro fenômeno, você às vezes sai na rua, numa festa ou num restaurante, e você vê a família tradicional hoje é um casal jovem e uma criança com tablet ou com celular. Então, eu já atendi no consultório uma criança de 8 anos que perguntou para mim se podia pedir para o tablet para poder ir brincar na rua. Veja só o vínculo que a criança acabou criando. Ele tem uma confiança na máquina e não nos pais. E não consegue ter esse tipo de comunicação com os pais. Então, é uma via de duas mãos. A gente precisa alertar muito os pais nesse sentido e dizer que a criança ela não vai sofrer com proibições ou com broncas. Na verdade, ela vai se beneficiar e muito desse tipo de situação. Mas, obviamente, desde que seja feito de forma comedida, né? Você não vai, enfim, bater no seu filho por uma razão pequena, né? Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Porque essa educação que nós tínhamos, a educação tradicional, eu acredito que na virada do século, ou um pouco antes, se permitiu tudo para as crianças, né? Vamos inverter o polo. Eu acho que é aí que está o problema, porque a partir do momento que você não diz não para o seu filho, ele torna isso um lugar comum e ele vai levar você ao limite. Ele sabe, bom... a cada degrau ele vai elevando a dose. Sim. Também é por aí? Também. A criança está sempre testando, né? Ela sempre vai buscando até onde eu consigo chegar, até onde eu vou conseguir me desenvolver nisso. Então, se a gente pensar nisso, e o legal da gente debater sobre suicídio e saúde mental é justamente isso, é a gente ampliar os horizontes. E tentar não ver só como uma questão única e pessoal daquela pessoa que tentou ou que estava passando por algum problema e olhar isso de uma forma mais ampla e ver que isso passa pelo processo de educação tanto de pais quanto dos filhos. Esse tipo de debate que a gente tem que trazer à tona. Santa Casa, você vai fazer um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades, para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você.
Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje a gente fala um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção do suicídio. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o chefe do setor de psiquiatria da Santa Casa, Dr. Bruno Reis. Dr. Bruno, eu costumo dizer que o intervalo é tão bom quanto o programa em si. A gente estava conversando no intervalo a importância da base familiar na educação e na formação dessa criança. A desestruturação familiar hoje, no século XXI, é uma grande culpada, digamos, o termo não é culpada, é uma forte influência nessa questão do suicídio? Sim, eu penso que sim, e grande parte da literatura publicada ou de trabalhos científicos publicados também, apesar de existirem também evidências dizendo que não, mas se a gente for pensar, fazendo um raciocínio que a criança, ela se desenvolve através de exemplos, e ela se desenvolve através de repetições daquilo que ela vê, e ela precisa de modelos, não importando qual seja a família tradicional, seja a nova família, seja qualquer tipo de núcleo que você tem. Não precisa ser pai e mãe, pode ser pai e pai, pode ser mãe e mãe, pode ser avô, enfim, qualquer um deles que seja, realmente isso não importa, mas você precisa ter ali um núcleo que você tenha como prover à criança condições do bom desenvolvimento dela. Então isso requer regras, isso requer a hierarquia, isso requer o temor, né, o respeito que a gente tem que ter, tanto do pai ou da mãe, ou enfim, da família com a criança, pelas necessidades dela, que nós somos os garantidores, como da criança também tem que ter esse simbólico e entender a autoridade dos pais enquanto educadores deles, né? Então, essa troca ela não existe mais pelo enfraquecimento de vínculo. Então, imagine só, como é que eu vou poder educar na escola uma criança que, enfim, vê como exemplo uma mãe ou um pai usuário de droga,
que traz para casa a droga, que faz uso dentro de casa, na frente, muitas vezes, da criança, ou que troca de parceiros o tempo inteiro, na frente da criança também. O que a criança vai pensar? Bom, papai faz, mamãe faz. Esse é o exemplo que eu tenho, que eu vou seguir. Eu acho que é isso mesmo que deve ser feito. E como é que a gente depois tenta mostrar para os prejuízos que vão ter? A gente tem um fenômeno entre os adolescentes hoje que muitas vezes é uma das causas que levam a autolesões ou então até a tentativas de suicídio. Hoje a gente tem, você vai concordar comigo, penso, né, que temos muita informação, pouca formação. A criança cai direto na internet e hoje na fase dos 10, 11, 12 anos o desenvolvimento sexual delas assim está muito aflorado. E a gente vê um fenômeno das meninas tirando fotos nuas e enviando para meninos. Isso é um problema corriqueiríssimo assim, nas escolas. E as crianças não têm essa noção de que tudo isso na internet deixa rastro. Que aquilo lá não vai ser guardado só para a pessoa, aquilo vai ser compartilhado. Imagina então como que ela vai lidar com isso. Mas por que ela faz isso? Porque ela sabe que tem uma amiguinha que já fez, porque ela já recebeu no WhatsApp dela fotos de outras crianças ou outros adolescentes. E acaba compartilhando achando que aquilo é o natural e depois vem a sofrer muito em função disso. O que fazer numa situação como essa? A gente tem que conversar, a gente tem que educar. Eu falo muito para os pacientes, o que eu chamo da regra dos 5 minutos. Então, é muito simples, a gente não fica, quando chega em casa, às vezes 5 minutos, deixa eu responder o WhatsApp, ou deixa eu ver meu Facebook e tal, aquela coisa das redes sociais. Guarde isso e pegue 5 minutos para você passar em contato com o seu familiar. Pergunta como é que foi o dia dele. Se está tudo bem. Como que foi o seu dia na escola, filho? Perguntas que não são mais feitas. Ou espere isso também do seu familiar. Esse tipo de contato, de vínculo, que ninguém dá importância, ele é basilar, ele é fundamental para a gente poder ter uma melhora nesse sentido. Em relação às crianças, elas têm que ter a confiança nos pais. Os pais têm que ser amigos das crianças. Tem que ser Esse amigos. relacionamento tem que ser aberto. Olha, não minta para mim, porque por pior que seja o que você está me escondendo, me fala que vai ser melhor. É esse o caminho? É por aí. A criança no desenvolvimento é assim, até os 10, 11 anos, tudo ela leva o pai para mim. Ó, papai, olha, mamãe, olha que legal, tal. Entrou na pré-adolescência, eu não quero ver meu pai e minha mãe nem pintado de ouro. Se passar na porta da escola ou ir numa festinha, meu Deus, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Me deixa na esquina, né? Me deixa lá porque agora eu quero buscar os meus semelhantes. Mas se na primeira fase você conseguir estabelecer um bom vínculo de confiança, na segunda você souber fazer aquela liberdade assistida, que é o que os nossos pais fizeram e é o que a gente precisa reaprender a fazer, eu acho que a gente consegue reduzir bem assim as afecções em saúde mental na infância e na juventude. Em relação aos jovens, essa questão do suicídio tem um pouco a ver com a questão da aceitação. Eu vi casos em que uma menina, uma adolescente fez uma foto, uma selfie, publicou na rede social, ninguém curtiu, ela tentou se matar. O jovem passa por isso, essa questão da aceitação nos grupos, é um fator preocupante? Passa muito e em função da ilusão das redes sociais. Recentemente o Instagram, ele retirou do feed de notícias dele, de publicações, o número de curtidas, né? O número de pessoas que gostaram daquele tipo de publicação, justamente pensando no fenômeno da baixa resiliência dos usuários de redes sociais. Então veja, se você coloca uma foto em tal lugar e que fulano não curtiu, fulano não viu, isso já tem uma potência para fazer com que a pessoa comece a duvidar da própria existência, da própria vida. Será que eu vale a pena? Eu não consigo lidar com isso. Ninguém curtiu minha foto, eu sou um lixo. E um fenômeno que não tem nada a ver, porque e hoje todo mundo fala sobre isso. Rede social é meio que ilusão, a gente publica uma coisa, publica outra e tal. Lá todo mundo está feliz. As redes sociais, a vida é ideal, né? Não tem problema, não tem conta para pagar. É muito mais fácil de se viver. E aí a criança, enfim, os usuários, os adultos também passam por esse fenômeno, né? Acabam tendo aquilo como uma base da realidade, e isso está completamente equivocado. Doutor, a gente está chegando no final do programa, eu vou fazer uma pergunta inclusive como pai. Como que a gente pode reverter esse quadro e como que a gente pode, acredito que na minha concepção, como é que a gente pode voltar àquela educação que a gente teve e que na minha opinião é a melhor, na questão da autoridade, do dizer não, dos limites, dos valores que estão muito perdidos por aí. Uhum. A gente tem que fazer essa volta a uma educação um pouco mais tradicional? Eu talvez nem chamaria como tradicional, mas eu chamaria como uma educação que funcionava e uma educação correta.
O que a gente orienta aos pais é aprender que no momento do erro, no momento que você identifica que a criança ela está sendo desobediente ou ela está fazendo um ato desafiador ou com uma postura opositora, é exatamente nessa hora que a gente tem que intervir e que a gente tem que ser forte e resiliente o suficiente para segurar a nossa emoção e entender que é ali que a criança aprende. É ali que a gente tem que ser firme, que a gente tem que aprender a dizer os nãos que a gente precisa ouvir enquanto na nossa infância. Isso se perdeu, isso é consenso entre todos nós, e esse é um treinamento que os pais eles têm que começar a voltar a fazer. A grande dica é essa, esquecer um pouco as relações digitais que nós temos e passar mais a ter o contato. O tete a tete. O tete a tete, o dia a dia. Uma coisa raríssima, um jantar em família. É verdade. Um café da manhã em família, que muitas vezes a vida, às vezes correria não nos permite, mas a gente consegue fazer sim, com determinação e colocar os horários mais em... E a escola também entra nessa forma aí. A escola tem que ser parceira da família e vice-versa. Sim, tem que ser, tem que conversar melhor. Tem que conversar melhor, não se verem como opositores, que é o que a gente vê hoje. Sim. Família culpando escola, escola culpando família. Eles não embatem a criança no meio ali sem saber, sem ter referência. E, além de perder a referência e acaba indo mal tanto na escola e também no ambiente familiar. Tá? Eles precisam conversar mais e com mais qualidade, desarmar um pouquinho o espírito quando for para esse debate. Menos eletrônicos? Eu sou amplamente a favor. Amplamente a favor. Ou então criar regras, olha, você só pode mexer determinado tempo durante a semana, só depois que fizer a lição. Sim, como tudo para a vida, como tudo na vida. Nós temos regras para tudo, por que não colocar regras também para a utilização de eletrônicos ou para o lazer? Se você souber dividir bem, a gente não vê problema. Porque a palavra que a gente mais ouve das crianças é eu quero. Pois nem sempre a gente tem que dar o que elas querem naquele momento. Com certeza, e é isso que vai. A gente não pode prover a satisfação imediata. A criança aprende que ela vai conseguir, ela pensa que vai conseguir tudo na hora que ela quer. E a vida não é assim, a vida é justamente o oposto. A grande maioria das vezes a gente não consegue o que a gente quer. E esse tipo de pequena frustração, que é o não do dia a dia durante a infância, que molda e faz com que a gente aumente o nosso lastro emocional na vida adulta. Então, o importante realmente é a gente ter valores, a família ser o norte desses valores. Sim. E o que ficou nessa entrevista hoje é que a observação dos pais, principalmente por esses números que você trouxe, os pais têm que estar cada vez mais atentos, inclusive a eles mesmos, até essa atitude deles em relação às crianças. Isso, tem que prestar bastante atenção. E a gente dá algumas dicas, pensando sobre prevenção ao suicídio. Então, preste atenção em casa. Mudança de comportamento, mudança de sono, mudança de apetite, mudança de humor, de forma repentina, isolamento social, não tem mais o tipo de contato que tinha antes, acende uma luzinha, se aproxime mais, converse mais, que provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali. E qual o momento de se levar ao psiquiatra? A gente diz que quando você passa a ter prejuízos na sua vida diária, social, de trabalho ou educacional, aí sim você deve buscar não necessariamente um psiquiatra, mas um profissional na área de saúde mental. Psicólogo, psiquiatra, um médico, ou se for uma urgência, buscar um serviço de urgência e emergência. Mas é a partir do momento que você identifica um grande prejuízo, quando a criança ou a pessoa fica disfuncional. Doutor Bruno, muito obrigado. Eu sei que durante todo o mês agora de setembro a Santa Casa vai estar aberta para se conversar e se tirar todas as dúvidas em relação ao suicídio. Parabéns pela iniciativa, parabéns ao provedor Ariovaldo Feliciano, ao Augusto Capô de Casa, por terem dar a importância que esse assunto realmente merece para a gente tentar reverter essa curva tão negativa. Com certeza. Muito obrigado, doutor Bruno. Eu agradeço. E muito obrigado a você, telespectador. Santa Casa e você fica por aqui. A gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E a Espelodonto, porque o seu sorriso não tem preço.